Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 10 de setembro de 2019 e esse é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 3 horas da tarde, na rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves, estou aqui com a Marilza de Andrade, autora do livro Projeções Assistenciais e terapeuta naturalista, e Rodrigo Marchioli, professor do curso de Direito e advogado. Boa tarde, gente. Boa tarde. E também pesquisadores da paradireitologia, né? Claro. Estamos ao vivo no Facebook Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver nossa transmissão com imagens e interagir, comentar e participar da programação. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio em 1320 em toda a região de fronteira. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI, anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Curta também nossa página no Facebook, Sempre RCI, e mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. Carlos Menezes já online, mandando boa tarde e falando que está bastante calor em Brasília. Aqui também, Carlos. Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e paraleis para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Junto ao paradireito temos também os paradeveres, que seriam compromissos firmados pela própria consciência para o desenvolvimento de sua evolução, entrosada à evolução do seu grupo evolutivo. Esses conceitos foram adaptados dos verbetes paradireito e paradever da Enciclopédia da Conscienciologia. A Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente e tenha suas próprias experiências. Claro, compartilhe conosco. Tema de hoje, paradever e o intermissivista. E aí, Marilza, o que você trouxe para a gente hoje? Eu trouxe o nosso amigo Rodrigo Marchioli, que é autor do verbete Paradever do intermissivista, né? Então, nós vamos procurar adentrar um pouco mais, né, do que você... Acredito que já tenha, pelo tempo, né, decorrido da apresentação do verbete, você já tem ampliado mais, né, os seus conceitos em relação ao que é o paradever do intermissivista, né? Sim. Já deve ter um livro aí na tua cabeça. Sim, faz acho que uns 7 anos que eu apresentei esse verbete. Mais ou menos, acho que 6 anos. 6 anos. 6 anos, pelos que eu vi hoje. Talvez 6 a 7 anos, podemos dizer assim. Bom, então nós vamos ver primeiro, nós temos um verbete do professor Valdo, que é o paradever. O paradever é a condição da consciência lúcida dos próprios compromissos, normas, princípios e paraleis justas, íntegras e retas, firmados com o desenvolvimento autoconsciente da evolução pessoal entrosada à evolução do grupo evolutivo. Esse é o trabalho do professor Valdo Vieira. Agora o trabalho do professor Rodrigo Marchioli, que está aqui com a gente hoje. O paradever do intermissivista é a responsabilidade específica do proexista, lúcido dos próprios compromissos evolutivos perante o max-mecanismo interassistencial multidimensional, estipulado em conjunto com o evoluciólogo e assumido voluntariamente, gente, olha essa palavrinha aqui, durante o curso intermissivo pré-dessomático, a ser cumprido nessa dimensão intrafísica, compondo parcela magna de toda a programação existencial, que é a ProEx. Então, vamos lá, Rodrigo. É um prazer estar com você, muito bem-vindo ao programa. O que são os deveres evolutivos? Então, Marilza, essa pergunta é muito oportuna, né? Porque se a gente não entender quais são os nossos deveres de um modo geral, a gente não consegue entender os deveres de modo específico, que são os deveres do intermissivista, né? Então, o que são os deveres evolutivos? São aqueles deveres, aquelas responsabilidades, aquelas obrigações, aqueles compromissos que a gente tem perante a nossa evolução, sejamos nós intermissivistas ou não.
Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos todos têm responsabilidades perante a sua própria evolução. Tenha ele feito curso intermissivo ou não. Então, Tá. essa é a definição básica. Qual a diferença ou similitude entre o para-dever do intermissivista, especificamente, e a cláusula pétrea? A diferença Diferença ou similitude? Ou similitude. Então, na questão do intermissivista, a diferença... Primeiro, a gente tem que diferenciar o intermissivista do não intermissivista, né? Porque, para a gente entender melhor a sua pergunta, precisa fazer essa diferenciação em primeiro lugar. Então, o intermissivista é aquele que fez o curso intermissivo, que fez uma programação antes de vir conscientemente, com lucidez, fez uma programação para essa vida. E participou dela, né? E participou ativamente dela, né? Junto com pessoas, com consciências que tinham também uma noção igual a ela ou até maior do que ela para fazer essa programação. E o não intermissivista é a pessoa que não fez essa programação. Então, na sua pergunta, ela se dirige especificamente ao intermissivista. É o nosso foco hoje. Que é o nosso foco, né? Então, só para a gente entender sobre o que a gente está tratando. O intermissivista, então, ele tem os seus paradeveres, né, suas responsabilidades intermissivas que ele assumiu no intermissivo, e dentre essas responsabilidades, tem as responsabilidades mais sérias de todas, que são as cláusulas pétreas, que é o que você questionou. Isso. Então, eu costumo dizer o seguinte, para a gente entender a diferença ou a similitude entre paradever intermissivo e cláusula pétrea, a gente pode pensar da seguinte maneira. As cláusulas pétreas é como se fosse a coluna vertebral das nossas responsabilidades. É o eixo central de todas as nossas responsabilidades aqui nessa existência. E os paradeveres intermissivos, eles são o resto do conjunto, né? O que se espraia a partir... O que está segmentado a partir da cláusula pétrea, exatamente. Entendi. Então, o paradever intermissivo, ele pode ser uma cláusula pétrea, mas o contrário não é necessariamente verdadeiro, né? Porque a cláusula pétrea, ela pode ter, ela tem um caráter muito específico, de que é aquilo que a pessoa não pode deixar de fazer, de jeito nenhum. E muitas vezes um paradever intermissivo, a pessoa não consegue realizar naquela vida. Um determinado compromisso, por uma determinada circunstância, ela não consegue implementar naquele momento. Porque nem sempre depende só Exatamente. daquela consciência, a execução daquele paradever. Exatamente. Então, uma série de fatores... Ela também não pode fugir. Ela pode deixar de fazer um ou outro, mas a cláusula pétrea é o principal. Cláusula pétrea não tem desculpa. Não tem desculpa. Paradever intermissivo pode ter alguma justificativa que... Mas atenuantes os agravantes. Exato, que impeça a pessoa de realizar. Entendeu? Então, essa é a diferença e, de certa forma, a similitude também, como você perguntou. Sim, eu acho que tem... Não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu, e é interessante porque a gente percebe que, conversando com as pessoas, trocando ideias dentro aqui da Cognópolis, a gente observa que ainda não é muito definido o que é paradever e o que é cláusula pétrea. Entendi. Entendeu? Então, por isso que eu fiz a pergunta. Sim, é muito pertinente. Eu lembro que a época... Para ficar bem delineado isso... A época da apresentação da defesa do verbete, eu expliquei isso. Eu lembro que foi feita essa analogia. Pergunta. Eu assisti o verbete hoje para me atualizar em relação a ele. Mas eu acho... Veja só, eu falei assim, não... Se existe uma diferença, também vai existir uma similitude. Uma coisa vai... pode ser uma coisa vai estar vinculada à outra, não adianta, né? Sim. Está vinculada à outra. A diferença é que um é obrigatório e inescapável, o outro não necessariamente. E a similitude é que são responsabilidades do intermissivista, são responsabilidades e que ele acordou com isso. Exatamente. Ele consensou junto com outras pessoas. Com outras consciências. Sim, não foi sozinho. Esse compromisso ressomático, né? Exatamente. Muito legal. Alguma pergunta para o Rodrigo? Não, eu pensei aqui como fica quando o intermissivista não cumpre, né, a sua parte nesse acordo. Tem um verbete também do professor Hernandes Leite.
Evasão dos intermissivistas. Não, também, mas ele fala sobre o pacto multidimensional, né? Que também serve para a gente pensar, né? Nas repercussões do não cumprimento de um para-dever. Mas, Rodrigo, a gente começando aqui, você disse que já ampliou esse conceito do para-dever. Fala um pouco dessas novas descobertas, novos pensamentos seus, reflexões a respeito do para-dever, por favor. Então, Marilza, inclusive achei muito sincrônico esse nosso encontro, porque eu acabei de escrever um verbete agora, mandei para revisão, um verbete que chama Lei da Interassistencialidade. E esse verbete, ele é fruto de uma percepção minha de que a interassistencialidade, ela é inerente à consciência. Num determinado momento, chega essa, vamos dizer assim, essa obrigação. Tipo Kant. Isso, um imperativo, né? O imperativo da consciência, Isso. assistir ao outro independente. Chega um ponto que não tem como a pessoa se furtar mais a ajudar os outros. Ela tem que ajudar os outros, senão a evolução dela não caminha. E isso é um para-dever. É um para-dever básico de todas as consciências. O que o intermissivista faz é detalhar essa obrigação em várias outras pequenas obrigações. Decodificou o que é esse para-dever. Exatamente. Ele esmiuça esse para-dever geral de assistência, né? Eu acho interessante, porque se você vai ver tanto na filosofia como na própria religião organizada, tem um para-dever também de dar um nível de assistência ao outro, não com essa ampliação que nós temos hoje do processo energético, o nosso compromisso multiexistencial com aquela consciência, né? Sim. Hoje a conscienciologia traz um nível de lucidez para quem está estudando dentro dos princípios da não acredite em nada, né, do princípio da descrença e outros princípios que a conscienciologia traz, que nos põe na condição de uma obrigação, um para-dever cosmoético, porque alguma coisa a gente vai ter com aquela consciência. E eu acho que mais forte para mim é o fundamento racional para isso. Para a conscienciologia. Não é uma coisa imposta. Não. Ninguém está impondo isso. Você toma consciência e faz se quiser. Você tem uma construção racional daquele argumento. Não é uma coisa que vem de cima para baixo e, olha, você tem que fazer, acabou, né? Cala a boca, faz aí e é assim que funciona. Não, é uma coisa, é um conhecimento construído dentro da gente, né? A gente gosta muito, tanto eu como a Madalena, de uma pensata do professor Valdo, que diz que o paradireito a punição do paradireito é a evolução da consciência. Quer dizer, à medida que você tem mais lucidez, que você evolui, é que você vai tomando conhecimento do que você fez, como você fez as coisas no passado. E isso te impele ao processo evolutivo. E dentro do processo evolutivo, logicamente, a interassistencialidade, a assistencialidade é um carro-chefe. Sim. Né? Eu gosto muito de trazer exemplo prático, que eu acho que aula de conscienciologia é isso, né? E é interessante porque quando eu tinha 20 anos, eu tive contato com essa noção do meu parapsiquismo e da importância de aplicá-lo em algo evolutivo, né? Em algo útil. E não quis, né? Como você falou, você faz se quiser. E eu não quis. E aí, claro, né, a vida foi acumulando um monte de contrafluxo, porque eu não estava fazendo o que eu precisava fazer. E aí, claro, né, você faz se quiser, mas também tem que aguentar a repercussão disso. Sim, né? a responsabilidade em cima dos seus atos. As consequências, né? Faz o que quiser, mas arque com as consequências. Arque com as consequências. E aí, 10 anos depois, lá pelos 30 anos, uma hora eu parei e falei, não, isso está acontecendo porque eu até hoje não dei atenção a isso que eu precisava dar. É o que nós chamamos também de desvio de PROEX, né? Sim. Você teve 10 anos de desvio de PROEX, quer dizer, fugiu a PROEX, você estava fugindo também sua cláusula pétrea, por isso que as coisas não estavam dando muito certo. Mas aí foi um momento de consciência interna, né? Que eu falei, não, com vou certeza. buscar isso aqui, vou ver o que é. Aí melhorou.
Melhorou. Isso que é legal. Consideravelmente. Esse momento de autoconscientização, Madalena, é o que ele falou da horizontalidade da informação. É você que chega à conclusão, né, que está deveria estar fazendo alguma coisa que você não está fazendo, Uhum. né? Então, Esse sim. isso realmente tem que ser um processo da intraconsciencialidade. Não adianta ninguém chegar para você e dizer. E o mal-estar é um indicativo É um de indicativo. que alguma Mal-estar, coisa melancolia. nos seus desígnios proexológicos, vamos dizer assim, não está sendo atendido, né? Mal-estar, melancolia, doença, né? Doença São sinais mental, bem- doença da alma. Nós não passamos os links hoje, né, para os nossos amigos. Passamos. Eu não passei. Eu passei. Vamos de pensata? Vamos de pensata. Para chamar o Rodrigo, intervalo aí. você quer ler essa pensata para gente? Sim. Estamos aqui com 8 pessoas online e 9 curtidas. E várias mensagens. A pensata aqui é o seguinte, Pode comentar. do professor Valdo, né, do Léxico de Ortopensatas, na página 640. Diz o seguinte: o grande polinômio para-dever, cosmoética, evoluciologia, megapriorologia é composto por princípios da estética do cosmos. Pode comentar. Eu vejo uma relação aqui que já era tratada desde a antiguidade, né? Na Sim. Grécia, a relação do justo e do belo, né? Da beleza e da justiça. Eu acho que realmente uma das grandes belezas da conscienciologia é uma consciência evoluída, né? Eu acho que uma consciência evoluída que entende esse polinômio, né, aplica esse polinômio para dever, cosmoética, evolução e prioridade, né, sabe conjugar esses 4 conceitos, é uma consciência que é muito bonita de se ver, né, do ponto de vista evolutivo, é uma coisa que enche os olhos, né, vistosa aos nossos vejo olhos. a estética do cosmos como um sinônimo de para-direito, porque a partir do momento que está tudo harmônico, tudo fluindo bem, né? Tá estético, tá harmonioso. O equilíbrio, né? Então eu acho que é isso, Marilza. Então vamos lá. A pensata é de livro Pensar. Então você dá a sua coisa, a gente só está querendo ter mais oportunidade de ouvir o seu pensamento. Debater mais também depois do intervalo, né? É. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até as 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, Marilza de Andrade e o Rodrigo Marchioli sobre o tema o para-dever e o intermissivista. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. O Consalter está de aniversário para comemorar muita qualidade e ofertas incríveis. Confiram as ofertas para esta terça-feira, dia 10 de setembro. Alface crespa unidade 29 centavos. Melancia inteira ou laranja pera o quilo 89 centavos. Ovos brancos a dúzia 2,89. Couve folha ou almeirão maço 69 centavos. Óleo de soja Coamo 900 ml 2,89. Posta branca bovina peça congelada o quilo 12,99. Bife colchão mole 16,89 o quilo. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, há 43 anos com você. O super amigão.
Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até as 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena, estou aqui com a Marilza de Andrade e com Rodrigo Marchioli sobre o tema o para-dever e o intermissivista. Estamos aqui com a a Carla Galdino e a Cirlei Souza dizendo que lá no Rio de Janeiro também está muito calor. Então vamos lá, Marilza, o que você tem aí pra gente? Eu quero avisar o pessoal de Goiânia que eu vou estar no dia 27, 28 e 29 desse mês, o último final de semana, no CEA de Goiânia, com palestra e curso do meu livro Projeções Assistenciais, e o telefone para contato é o 62 984 60 4442 e 62 99 247 4442. Vamos lá, Rodrigo. Nisso tudo que a gente está falando sobre o para-dever do intermissivista, qual é o atributo da consciência que você vê de maior importância para o desenvolvimento dessas tarefas, né? Para-dever, para-tarefas assistenciais que a gente traz? Olha, eu acho que um atributo importante, pelo menos eu vou contar um pouco a história desse verbete. Tá bom. Que motivou esse verbete, talvez explique melhor para responder a sua pergunta. Uhum. Esse verbete, ele é produto de um acoplamentário que eu fiz. Sim. Em que eu percebi o trabalho da equipe extrafísica, né, o trabalho extrafísico feito durante o curso, e aquilo me chamou muito a atenção, porque mostrou que todas aquelas percepções que eu estava tendo durante o curso, me geraram um senso de responsabilidade. Porque eu pensei assim, não, se eu estou percebendo tudo isso, não é por acaso. Sim. Tem algum motivo e eu preciso colocar em prática. Eu também, quando eu tenho algum extrapolamento, peraí, por que isso? Aí eu comecei a pensar nos meus compromissos aqui, nessa vida, né? E aí que veio o verbete, o para-dever intermissivista. Para-dever intermissivo, desculpa. Então, o que eu acho importante a pessoa pensar e desenvolver para ela assumir melhor os compromissos dela, pegando o meu exemplo, é o parapsiquismo. Eu vejo que o parapsiquismo ele vai ajudar muito, por quê? Ele vai ajudar a pessoa a ter a maior consciência e maior conscientização multidimensional. Então ela vai poder ter acesso, talvez, a ideias do intermissivo, a recuperação das unidades de lucidez, dos cons, e ela vai começar a perceber cada vez mais que a lucidez que ela tinha antes de nascer, antes de ressomar, era muito maior do que a que ela tem aqui. Que a lucidez que a pessoa manifesta com o psicossoma, o mental soma, né, fora do corpo, é muito maior do que quando ela manifesta aqui. Então, a partir desse raciocínio, eu também deduzo o seguinte, que os compromissos que nós firmamos no intermissivo, nós o fizemos com um nível de lucidez muito maior. Então, se a gente parar para pensar que o que a gente se comprometeu no intermissivo, no período intermissivo, com o nosso maior grau de lucidez, o nosso ápice de lucidez, significa que foram compromissos muito bem pensados, muito bem raciocinados, muito bem refletidos, e que agora não nos cabe, muitas vezes, se esquivar deles, porque a gente assumiu num momento de plena lucidez. Sim. Né, de pleno discernimento, no nosso ápice de discernimento. Então, se a gente já tem um vislumbre do que é isso, a gente tem que agarrar com todas as forças. Sim, com certeza. Porque foi feito num momento não só de plena lucidez, mas com auxílio de muitas pessoas também evoluídas, né? Dentro das casuísticas aí, que a Madalena gosta, e realmente as casuísticas são importantes, né, para exemplificar, né, assim que a gente faz atares, né, se expõe e a pessoa fala, eu também passei por isso. Você falando dessa questão, dessa recuperação da lucidez, me fez lembrar,
antes de conhecer o professor Valdo, de conhecer a projeciologia, né, que eu sou do tempo lá desde 86, e eu tinha uma angústia mesmo dentro de mim, que eu sabia que eu podia me expressar de uma outra forma do que eu estava sendo obrigada a me expressar até aquele momento, sabe? Uhum. E eu acho que é essa lucidez que estava restringida por todo o processo mesológico, filho, marido, aquela dona de casa. Então eu tinha dentro de mim com muita certeza que eu não era só aquela pessoa que estava me expressando, vivendo naquele momento, que eu tinha outros atributos e que uma hora isso ia acontecer. Então é muito importante a autopesquisa, né, Rodrigo? Sim, autopesquisa. A autopesquisa, olhar para psiquismo e autopesquisa tá ali, né? Você olhar para você mesmo com mais carinho, mais compreensão e procurar onde está essa realidade interna que você trouxe com você. Sim. Né? Mas, Rodrigo, e todos têm deveres evolutivos? Sim, todos têm deveres evolutivos, mas nem todos têm para-deveres intermissivos. Explica isso para a gente. Porque é o seguinte, os deveres evolutivos, todos nós somos consciências, tá certo? Uhum. Partimos desse pressuposto. Sim. Todos somos consciências. Então, se todos somos conscientes, todos temos algum nível de responsabilidade igual. Uhum. Só que o que diferencia o intermissivista do não intermissivista é que o intermissivista ele tem um compromisso maior com a evolução dele em relação ao não intermissivista. Então, essa é a grande diferença. Eu quis fazer... Você queria complementar alguma coisa, Madalena? Não, na verdade é uma pergunta aqui que complementa. Que Então a Andressa Françosi, a Nilza Gladys chegou, mandou boa tarde pra gente, e aí a Andressa Françosi perguntou, o para-dever está relacionado diretamente com a programação existencial, com a ProE? Sim, totalmente, totalmente a ver, tem tudo a ver. Só que a gente, quando elaborou esse tema, a gente pensou num viés paradireitológico, não proexológico, né? Uhum. A gente tentou abordar do ponto de vista dos compromissos, das responsabilidades, dos deveres, né? Que são temas bem afeitos ao paradireito, né? Bem interessante. Eu marquei aqui, o seu verbete tem cerca... Tem uma taxologia 100 itens. 100 itens de uma taxologia, vamos respeitá-lo, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre justamente o número 11, olha só, que era a máxima do professor Valdo, sobre a auto-organizaciologia para o intermissivista. Posso dar uma lida? Pode, já está marcadinho aqui. O que eu falei aqui? Auto-organizaciologia, combater a cultura da entropia, em geral já cultivada há dezenas de vidas. Então, o que eu quis dizer aqui? Que muitas vezes a gente vem para o intrafísico, né, ressoma nessa dimensão e continua naquele mimetismo, né, na mesmexis, como a gente chama, na repetição, mas a repetição patológica. A gente repete os mesmos hábitos, as mesmas rotinas, os mesmos afazeres, as mesmas coisas que a gente já fazia em outras vidas e que são entrópicos. O que é entrópico? É uma questão desorganizada, desarmônica, desequilibrada, né? Uhum. Então, a organização é justamente, o compromisso que a gente tem com a organização é justamente para combater isso. Porque o para-dever, na verdade, o para-dever intermissivo, o para-dever de uma maneira geral, são conceitos ou são responsabilidades, obrigações, se a gente pensar também desse ponto de vista, para nos ajudar, para ajudar a nossa evolução. Para nos ajudar, aquilo que Madalena estava comentando, para a gente assumir os nossos compromissos e melhorar a nossa vida. Não é um fardo. Não é um fardo. É isso que precisa entender também, porque tem pessoas que vê a palavra obrigação já arrepia, né? Arrepia. Na verdade, mas é a o obrigação contrário, né? como compromisso. É o contrário, para trazer leveza. É para trazer leveza. Enquanto eu achava que era uma responsabilidade que eu não dava conta, aí estava pesado. A partir do momento que eu comecei a assumir, ficou mais leve. É muito mais difícil não assumir. A mesma né? coisa é a questão do parapsiquismo, que é tão importante para você, para melhorar sua lucidez multidimensional, você vai ter que trabalhar seu parapsiquismo. Se você já tem, beleza.
mas vai ter que aprimorar. Se você já tem já nasceu com um parapsiquismo manifesto, você vai ter que melhorar, porque a gente sempre pode estar melhorando os nossos traços fortes. Então, a questão da entropia, ela começa nos pensenes, É, né? Pensenes mais organizados. A gente organizar a nossa pensenização. Então, primeira coisa, como é que eu pensenizo? Basicamente, como é que é a minha pensenização nos mais variados setores da vida? Com a família, com os amigos, na profissão, em casa, com a dupla, com os animais. Começar a perceber isso. Tem o pensenograma, né, um trabalho da professora Juliana Remédio, que está na internet. Você entra na revista Consciente, pensenograma, ou entra até no Google mesmo. Pensenograma, que vai cair no artigo e em todo o esquema que ela fez para você fazer a avaliação diária dos seus pensenes. Você começar a colocar esses pensenes numa organização, começar pelos pensenes, depois vai para a sua vida, como é que é o seu quarto, como é que é o seu escritório, como é que é a sua mesa de trabalho, e por aí vai. Para quem não conhece Pensene, é pensamento, sentimento, energia, né? E aí é interessante que o professor Valdo, nos 700 experimentos, quando ele fala da auto-organização, ele extrapola, como tudo na Conscienciologia, né? Ele extrapola para uma organização de vida, né? Então, a profissão alinhada com os seus deveres, a dupla evolutiva, né, te ajudando ali naquele processo evolutivo. Então, vai uma organização até de conduta sexual, enfim, tudo na sua financeira, vida. Sexual, tudo. Alimentar, você vai descanso do tudo. soma, cuidado com o soma, porque tem gente que acha que para evoluir precisa desprezar o soma. Não, sem o soma a gente não vai fazer executar nossos paradeveres, a nossa cláusula pétrea. Nós precisamos de um soma saudável, né? Eu penso que se organizar tem a ver com atender as necessidades básicas, do né, soma. do corpo também. Estamos aqui também com a Ana Paula Lisboa. E aí, mais uma pensata em intervalo? Não dá. Já? Tá voando, hein? Tá voando. Pois eu estava querendo fazer outra pergunta, não dá não? Vamos fazer uma pergunta aqui para o Rodrigo sobre epicentrismo, Rodrigo. Aqui. Posso ler? Pode, tá para aqui, dever de epicentrismo? Para dever e epicentrismo. Ser epicentro consciencial antes dos 40 anos de idade. Porque as pessoas têm muita dificuldade de vivenciar esse epicentrismo, e tem outros que se senta na cadeira e não quer levantar. Você sabe que o que me motivou muito esse verbete que eu comentei, que eu escrevi sobre a lei da interassistencialidade, foi uma postura que eu assumi ao começo desse ano, mais ou menos, que é a postura de exteriorizar a energia para todos. Assim, isso eu já sabia, né? O professor Valdo comentava muito isso, várias pessoas comentam muito isso, né, na Conscienciologia. Eu já tinha noção, mas ainda não tinha assumido essa responsabilidade mais seriamente. E aí eu comecei a assumir. E mudou minha vida. Mudou de uma maneira, assim, drástica, do ponto de vista de ter curado uma série de coisas na minha manifestação do meu comportamento. Sim. Então, por exemplo, a primeira coisa que você vai combater é o seu egoísmo. Começa por aí. Sim. Porque você tem que pensar bem da pessoa para você exteriorizar a energia para a pessoa. Para você acoplar com ela e mandar coisa que preste, né, exteriorizar alguma coisa que preste, você tem que pensar bem da pessoa. Então, você já tem que abrir mão de dos seus ressentimentos e do seu egoísmo também, porque você tem que fazer um movimento positivo em favor daquela pessoa. E aí, relacionando com o que você perguntou do epicentro, o epicentro é isso. É a pessoa assumir essa responsabilidade anti-egoísta. Muito interessante a sua exemplificação, porque geralmente as pessoas acham que epicentrar alguma coisa é mandar no outro. Mas primeiro você tem que fazer o seu autoepicentrismo. Isso. Né? Encarar, ser superior, não. Ser consciente dos seus traços fracos,
para superá-los, e você então vai se assumindo. O epicentrismo é você mesmo se assumir, Isso, exatamente. assumir o seu processo evolutivo, Seu né? protagonismo, né? O seu protagonismo tem na a ver vida. com a liderança, claro que tem, mas essa liderança não é isso que você falou, de mandar nos outros. Mandar nos outros. O pessoal Não, isso acha não é, que é isso é autoritarismo, Isso não é é liderança, autoritarismo. né? É outra Pois coisa. tem um caso de uma criança que chegou num local já dizendo, um garotinho de uns 6 anos, mais ou menos, já dizendo que estava ali para mandar em todo mundo. Olha só. Aí a gente, mas pode deixar que você vai mandar. É aqui mesmo. Mas é isso. Mensagem aqui do Colégio Invisível da Paradireitologia. A Graça Dantas está online hoje, né? Mandando boa tarde. Beijão para Graça. E a Elusiane Prince está perguntando como identificar as cláusulas pétreas da nossa ProEx. Mas vamos para o intervalo e na volta a gente fala, tá bom? Isso. Então esse é o programa Conteúdos do Paradireito ao vivo até as 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, a Marilza de Andrade e o Rodrigo Marchioli sobre o tema o Paradever e o Intermissivista. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. 14h41. Com energia elétrica não se brinca. Oriente as crianças. Jogar bola e soltar pipa sempre longe das linhas e subestações da Copel. Se o brinquedo enroscar nas torres ou nos fios de energia, não tente puxar. Nas subestações, a entrada é proibida. Energia é para melhorar a vida. E manter a distância é a melhor forma de evitar acidentes sem perder a chance de brincar. Copel, pura energia, Governo do Paraná. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Estamos de volta com o programa Conteúdo para Direito ao vivo até as 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena, estou aqui com a Marilza de Andrade, com o Rodrigo Marchioli, para falar sobre o tema o Paradever e o Intermissivista. Então, antes do intervalo, a gente tinha visto aqui a pergunta da Elusiane Prince: como identificar as cláusulas pétreas de nossa ProEx? Quem perguntou foi a Elusiane. Isso. Então, eu tenho algumas dicas, né, que você pode utilizar aí. A primeira coisa que a gente fala, que é a coisa mais básica, é você pensar nos seus trafores, né, nos seus traços força, aquilo que você é boa, aquilo que você faz bem, aquilo que você faz de melhor. Então, a partir daí, você vai começar a identificar o que você veio fazer aqui. Porque as nossas cláusulas pétreas, elas estão muito baseadas, muito fundamentadas naquilo que a gente é bom. Né? Então, se você pensar, por exemplo, o que você faz bem? Você escreve bem? Você se comunica bem? Você tem um bom parapsiquismo? Você é mais intelectual? Qual que é o seu traço força? Pensa por aí que você vai começar
a identificar alguma coisa relacionada à sua cláusula pétrea. E depois você também pode pensar, uma outra dica que eu posso te dar, é você pensar em 3 níveis de responsabilidade, que é a responsabilidade egocármica, grupocármica e policármica. Então, a egocármica quer dizer as responsabilidades de você com você mesma. Grupocármica de você com o seu grupo mais próximo, né? Sua família, seus amigos, seus colegas de profissão, as pessoas do seu entorno. E policármica é a sua responsabilidade coletiva. Então, se você pensar nesses 3 níveis, o que você tem para fazer em relação a esses 3 níveis, com você mesma, com o seu grupo e com a humanidade, vamos dizer assim, você também tem condições de identificar suas cláusulas pétreas. Tá ok? Bacana. E aí a pergunta do Carlos Menezes. O epicentrismo seria, então, para dever aceito para a ressoma durante o curso intermissivo? Sim, pode ser, mas não necessariamente, viu, Carlos? Porque o epicentrismo, ele não é exclusividade do intermissivista. Qualquer pessoa que queira assumir uma liderança, né, como a gente comentou, interassistencial para ajudar as pessoas, pode fazer, não precisa, não sou intermissivista, então não tenho que ajudar as pessoas por enquanto, só quando eu fizer um curso intermissivo eu vou lá e começo a ajudar. Não é bem assim a lógica, você pode não ser intermissivista e fazer mais que o intermissivista, né? O intermissivista, ele tem mais responsabilidade, mas isso não quer dizer mais informação, consequentemente mais responsabilidade. Mas isso não quer dizer que o não intermissivista esteja isento de responsabilidades também. Como a gente falou, o para-dever, né, que é o conceito geral de responsabilidades, que diz respeito a todos, diz respeito a todos mesmo, né? Então, as pessoas, elas têm que se movimentar evolutivamente, porque, caso contrário, começa a haver uma repercussão negativa na vida da pessoa, né? Existe uma questão que depois que a pessoa ressoma, que a consciência ressoma, se torna consim, né? Consciência intrafísica, o processo mesológico pode oprimir um pouco e essa consim ficar um pouco embotada dentro desse processo mesológico e cair em automimese e custar um pouco a poder recuperar seus cons e ver... Mas o Rodrigo foi generoso, que ele falou antes dos 40. Pois é. Foi generoso. Porque hoje a gente está vivendo até uns 80, 90, né? Então 40 é interessante, metade da vida. Interessante a gente ver esses depoimentos dentro da conscienciologia, né? Quando chega a pessoa, eu devia estar fazendo assim, eu já devia estar aqui há algum tempo. A Madalena mesmo, o exemplo dela do início do programa, versa mais ou menos sobre isso, né? O processo mesológico. Então, nunca será descartado nada em favor daquela consciência, né? Vamos ver por quê. O importante é correr atrás. É, né? Começar, né? É começar. Não importa a idade nem tempo. Ainda mais hoje com essa previsão de vida e até de 70. Olha, eu estou com 77, estou aqui lúcida, né? Pois Trabalhando. Pois é. Então ainda dá tempo, viu, Carlos? Dá tempo de pôr um livro no prelo aí. E a Noemi Costa também manda boa tarde aqui pra gente. Tá bom. Boa tarde, Noemi. Uma coisa que é muito importante para o ser humano e principalmente para o intermissivista que eu vejo é a questão do duplismo. O que você tem a falar, né, principalmente os jovens que possam estar nos ouvindo, que vão nos acessar, sobre essa questão que você coloca aqui como item 26 da sua listagem? Eu vejo que o duplismo, ele é uma pedra fundamental na realização da Proexis, né? Eu digo isso porque uma pessoa que não se fixa com outra pessoa vai ter 2 problemas. O primeiro problema é que dificilmente ela vai conseguir realizar uma coisa mais concreta. Porque está mais dispersa. A parte afetiva sexual fica dispersa e acabou. Dispersa. Então, ela fica pulando de galho em galho, fica, né, não se fixar com uma pessoa, ela vai ter muita dificuldade de construir uma coisa mais consistente. E isso eu sei porque eu passo por isso, né? Eu tô aí com a minha dupla já há mais de 7 anos. E eu tenho muitos amigos, né? Eu tenho 31, e eu tenho muitos amigos que muitas vezes me questionavam, mas é difícil ficar junto com uma pessoa,
por muito tempo, porque tem muitas oportunidades, né, de conhecer várias pessoas e tudo mais. E aí eu virava para essas pessoas e perguntava assim: você quer construir alguma coisa na tua vida? Põe no alicerce. Você quer fazer alguma coisa séria, consistente na tua vida? Então se fixe com uma pessoa. Porque senão você não vai conseguir. Conhecer bem uma pessoa, né? Porque pode conhecer muitas pessoas, mas tudo superficialmente. Sim, né? tudo Você não superficialmente. aprofunda Quem tem muitas pessoas não tem uma, né? Não tem nenhuma. Pois é. Não tem E o nenhuma, outro né? ponto que eu gosto de destacar é o seguinte, que a dupla é um laboratório, né? Sim. Um laboratório paradiretológico sensacional, né? Da anticonflitividade, é o teste, é o ácido de teste, né? Para política. Para política, para diplomacia, é tudo. Para diplomacia. Tudo. Conviviologia. Conviviologia, tudo. Grupo Carmalidade. Energia, energossomática. Tudo ali na dupla. Tudo que a gente foge aí com os outros, aí a gente encontra na dupla para encarar, não tem jeito. E outra coisa, a dupla é nosso espelho também, né? Dupla é nosso espelho, não só para a gente aprender sobre o outro, mas para a gente aprender sobre a gente, né? Sim. Então, eu vejo que muitos intermissivistas assumiram esse compromisso mesmo de formar a dupla por esses dois motivos, né? Para construir uma coisa consistente, as GESCONs, né? Os livros, as obras, a Proexis em si, e também para evoluir, né? Que é dupla evolutiva, né? Agora, qual é o conceito de construção? Tijolo a tijolo. Sedimenta um tijolo, põe o outro e vai acertando. Não pode ter pressa, fazer castelo de areia nem de cartas. Etapa, né? Não dá para pular etapas, né? Então tem que ter realmente paciência. E o professor Valdo falava da questão da concessão na dupla. Sim, a concessão. Que a palavra-chave de uma dupla evolutiva é a concessão, né? Abrir mão, né? Porque nem sempre, ou na maioria das vezes, a gente não está 100% certo, né? Sim. Em algum ponto ali a gente não está vendo alguma coisa, está errado em algum ponto. E a gente tem que relevar muitas coisas também, né? O autoepicentrismo vai ajudar nesse momento para você reconhecer se não, aqui eu pisei na bola. Eu tenho que dar um passo atrás, ir lá e me justificar com a pessoa. Sim, se retratar, né? Se retratar com a pessoa. Né? E a partir do momento que a gente tem a dupla, a gente consegue pensar mais além, né? Pensar em outras coisas. E aí, a partir do momento que a gente pensa em outras coisas, a dupla deixa de ser o ponto central da nossa vida, né? Passa a ser mais uma coisa que a gente está administrando. Trabalho, família, duplismo, né? E Proexis, enfim. Então, aqueles conflitos do dia a dia deixam de ser também aquela coisa toda e são mais um conflito, daqui a pouco vai se resolvendo, a gente resolve ou se resolve sozinho e tá tudo certo, né? Então, os romances deixam de ser aquela coisa temperamental, não cabe isso. Deixa eu só passar uma informação extra aqui para as pessoas que estão nos ouvindo e para vocês também. Todo processo de desentendimento emocional gera muita energia, né? O processo fica bem forte e as mágoas e os ressentimentos devem ser resolvidas, principalmente entre um casal, com menos de 24 horas. Porque senão vai acumulando e começa a sedimentar no próprio campo energético de um e de outro. Aí vai criando esses cistos. Então, é muito importante que ficou magoado, o ser humano fica mesmo, faz parte da estrutura emocional do ser humano, a mágoa, o ressentimento, a raiva e tal. Não pode, todo mundo a dupla tem muito esclarecimento, tem muita informação um e outro, né? Sobre os processos energéticos, a intraconsciencialidade de um e de outro. Então, conversar, bastante rever. Se for o caso, fazer evidência facial para poder fazer o desassédio de um e de outro. Arco voltaico um no outro. Partir para o trabalho energético um com o outro e tirar, vamos colocar aí 90% de assédio em cima do casal que tem uma proposta maior lá na frente.
Entendeu? E é inevitável. Isso é inevitável, haver desavença. É inevitável e faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo da vida. E isso que você falou é o que eu sempre comento também, que é a base do duplismo, é o diálogo, né? É o diálogo. Se não tiver diálogo, acabou o relacionamento. Aí não dá. É. Então, vamos lá. Outra pergunta. Dá para fazer outra pergunta? Aí eu tenho pergunta. Eu ia sugerir da gente ir para as pensatas também, né? Que a gente não, mas falou é que eu pouco de quero fazer outra pergunta para ele. Pensata eu tenho aqui, tá? Mas é sobre a exaustivologia. Isso. Deixa eu dar uma olhada. É o que pega. Tá aqui. Exaustivologia, esmerar-se na qualificação tarística. Isso também é um que pega autodesorganização. Por meio da técnica exaustiva da picotagem das ideias. Isso aí. Pois é, você sabe que para o paradireitólogo, especificamente, isso aí é muito importante. Pois é. Porque a pessoa que estuda para direito e ela não analisa os detalhes, dificilmente ela vai entender o que é para direito. Sim. Porque o para direito ele está nos detalhes. Ele não tá, ele é uma coisa evidente, mas a gente consegue entender realmente a profundidade quando a gente percebe que ele se manifesta nos mínimos detalhes. É verdade. Então, por exemplo, quando a gente vê as sincronicidades, Uhum. a gente percebe sincronicidades mais sérias nos detalhes. Porque a sincronicidade não é um show pirotécnico, né? Não é aquela coisa, um vulcão explodindo na sua frente. É uma coisa sutil. Igual eu vi aqui, a pergunta sobre auto-organização caiu no número 11, na sua organização. O número 11 é vinculado a quem? Ao professor Valdo. Professor Valdo, sim. E o que o professor Valdo era o máximo dele? A auto-organização. Organização. Eu achei o máximo isso, uma coisa simples. Sistemático, né? Mas uma sistematicidade, assim, muito saudável, produtiva, né? Saudável, que não deixava ele perder o sono, né? Por causa disso. Né? Mas a questão do detalhe, da exaustividade, né? Então, eu acho que se aplica muito a quem está interessado em estudar o paradireito, quem está interessado em entender mais a evolução. Porque a evolução, ela se faz nos detalhes, né? A pessoa mais incauta, vamos dizer assim, ela não consegue perceber esses detalhes e acaba ficando um pouco desnorteada, né, no rumo evolutivo. Ela não consegue assumir os paradeveres, por exemplo, que muitas vezes se manifestam nesses detalhes, nesse detalhismo, né, nessas ideias que às vezes acabam se perdendo para ela, né? É interessante também que o professor Valdo falava muito na exaustividade da pesquisa, e não tem um ponto, na verdade, não tem um ponto que você vai parar a sua autopesquisa ou heteropesquisa ou um relacionamento. Mas você precisa fechar aquela ideia principal que te levou à pesquisa, à exaustividade. Né? Quando aquilo te satisfizer, quando você conseguir ter uma cosmovisão de um grão de areia, você fechou a sua pesquisa. Sim. Momentaneamente. Sim. Que é a verdade relativa, né? Não é uma verdade... E é aquele binômio, né, da análise e da síntese, né? Então a gente só consegue fazer a síntese, só consegue ter clareza sobre alguma coisa, qualquer coisa, quando você esgota. Quando você esgota, né? Exatamente. É interessante também colocar esse parâmetro para as pessoas. Mas essa exaustividade, eu já estou cansada. Mas antes de começar. Para o intermissivista, essa desculpa não se aplica. Antes de começar, só pensar na exaustividade, a pessoa... cansei. Mas o intermissivista escolheu isso, esse é o ponto, né? Ele escolheu isso. Na verdade... Naquelas condições que eu comentei, de máxima lucidez, eu posso falar assim, de observar essa questão do intermissivista, quando se fala em algo uma pesquisa exaustiva, é instigador, né, para o intermissivista, ele vai atrás. Aquilo, não, pode deixar, é comigo mesmo, você fica todo animado. Ao contrário do senso comum, que só a palavra de exaustividade já exausta. A pessoa já fica exaustiva. Então, tá bom. Vamos, então, à pensata. Vamos para uma pensata aí. Nós estamos dando trabalho para você, viu, Rodrigo? Que bom. Vamos usar o Rodrigo aqui hoje. Essa aqui.
A pensata também do léxico, né, de ortopensatas, na página 1218. E aqui o professor Valdo fala o seguinte: sem a autocognição quanto às para-realidades, torna-se difícil aplicar os princípios da paradireitologia, né? Aquilo que a gente comentou do parapsiquismo. Importantíssimo, né? O direito de assistir, por exemplo, depende da autocognição. Pouco adiante, o direito restrito humano, sem entender a extensão transcendental, multidimensional, evolutiva do paradireito. Pouco adianta. Pouco adianta, né? Pouco adianta o direito restrito humano, sem entender a extensão transcendental, multidimensional, evolutiva do paradireito. Então, é uma coisa interessante. Você sabe que eu já me peguei uma vez nessa situação, que eu sou tenepsista, né? Sim. E aí, teve um dia que eu tinha que fazer a TENEPS, né? Deu o horário. Eu pensei assim, putz, tem que ir lá fazer a TENEPS. Né? Deu assim uma preguicinha, uma vontade de não ir. E aí parece que chegou um amparador e falou assim para mim: olha, nem todos têm o direito de fazer a TENEPS. Você adquiriu esse privilégio. Olha o quanto você teve que caminhar evolutivamente para chegar nesse ponto de você conseguir implantar uma TENEPS. Aí aquilo eu calei minha boca e fui para a TENEPS. Eu também já tive. Mas você sabe uma coisa que eu acho muito bacana aqui nessa pensata? É a questão, quando ele fala o direito de assistir. Então, é o direito da TENEPS aí que eu falei. É o direito da TENEPS, é um ganho seu, que as pessoas se sentem na obrigatoriedade, né, coisa, e não é um direito, conquista. É uma conquista você ter condições de ajudar alguém. É mesmo. Né? É uma conquista evolutiva, né? Sim, é uma conquista evolutiva. Não, e que a pessoa batalhou muito para chegar lá. Se esforçou muito para chegar lá. Quantas vidas precisou sair do umbigo, precisou se auto-organizar. Exato. Quantas vidas ela já está trabalhando para chegar nesse ponto? Muito bom. Então, vamos encaminhando para o final. Querem falar mais alguma coisa? Vamos encaminhando. Só lembrar aí o povo que eu vou estar em Goiânia no final do mês, né, com a palestra pública, dia 27, 28 e 29, o curso do livro. E tem uma última pensata que eu não queria deixar de falar, porque ela é curtinha, né? A unidade de medida do para-dever é a paradireitologia cosmoética, gente. Não basta ser para-direito, tem que ser cosmoético. Tem que ser no melhor nível. Meu boa tarde a todos, um agradecimento muito grande ao Rodrigo. O programa está às ordens, quando você quiser vir, né? Ele volta esse mês, né, Rodrigo? Só convidar que eu venho aí. Já está intimado. Então tá bom. Então já vamos ter um próximo tema com o Rodrigo, depois a gente combina. Já está intimado a voltar no final do mês. Né? Então a gente está despedindo e dando uma boa tarde a todos e muito obrigada pela atenção. Chegamos ao final do programa Conteúdos do Para-Direito dessa terça-feira, 10 de setembro de 2019, agora são 15 horas e 2 minutos. Agradeço a presença dos meus compassageiros Marisa de Andrade e Rodrigo Marchioli. Agradecemos também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas da RCI. Se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook Rádio RCI Iguaçu e o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com.br. O pessoal está aqui agradecendo no Facebook, agradeço também pela participação. Conteúdos do Para Direito volta na próxima terça-feira às 14 horas. Até lá. RCI